Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 24 de janeiro, nós vamos meditar de Êxodo, do capítulo 28 ao capítulo 31. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Hoje, Deus escolhe Arão e os seus filhos para o exercício do sacerdócio. Isso mesmo. Hoje nós temos esse cerimonial. Na verdade, tudo está sendo dito para Moisés lá em cima do Monte Sinai. Ainda não é o acontecimento dos fatos. Deus está dando os detalhes de como Moisés deve fazer. Então, nós vimos a questão do tabernáculo, todas as peças que deveria conter um tabernáculo, tudo muito bem detalhado. Então, Deus está tendo essa prosa, né? Essa conversa com Moisés lá em cima do Monte Sinai. Então, você já viu que a prosa, eu falei, né, ia ser longa. Pois bem, e chamarás dentre os israelitas teu irmão Arão e os seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. 4 filhos homens eram os filhos de Arão, para me servirem como sacerdote. Farás vestes sagradas para Arão teu irmão, para a glória e ornamento. Falarás a todos os homens hábeis, a quem tenha enchido com o espírito de sabedoria, que façam vestes de Arão para santificá-lo, para que sirva como sacerdote. Estas são as vestes que farão: um peitoral, um colete sacerdotal, um manto, uma túnica bordada, uma mitra, um cinto. Farão as vestes sagradas para Arão, teu irmão, e para os seus filhos, para que me sirvam como sacerdote. Utilizarão ouro, tecido azul, púrpura, carmesim, linho fino. Farão um colete sacerdotal de ouro e tecido azul, púrpura, carmesim e linho fino torcido de obra artesanal. O colete terá 2 ombreiras pregadas nas 2 pontas, para que seja unido. O cinto, por cima do colete sacerdotal, fará uma só peça. Também será de ouro, tecido azul, púrpura, carmesim e linho de fino torcido. Pegarás 2 pedras de berilo e gravarás nela o nome dos filhos de Israel. Então, né, as 12 tribos ali. 6 nomes numa pedra e 6 nomes na outra, por ordem do nascimento. Gravarás o nome dos filhos de Israel nas 2 pedras como lapidário. Grava um selo, as farás guarnecida com engaste de ouro, e porás 2 pedras nas ombreiras do colete sacerdotal, para servir de pedra memorial para os israelitas. Assim Arão levará seus nomes diante do Senhor sobre os ombros como memorial. Farás também engaste de ouro e 2 correntes de ouro puro em forma de cordão entrelaçada e as fixarás nos engastes. Farás também o peitoral do juízo, obra artesanal, semelhante ao colete sacerdotal. Farás de ouro, tecido azul púrpura, com 1 palmo de comprimento e 1 palmo de largura, e enfeitarás com pedras preciosas, 4 fileiras. Olha só, a primeira será rubi, a segunda topázio e uma esmeralda. A segunda fileira será de turquesa e uma safira de ônix, e a terceira fileira terá um jacinto, uma ágata e uma ametista. E a quarta fileira será de crifólita e de berilo e jaspe. Elas serão guarnecidas de ouro nos seus engastes. A pedra terá o nome dos filhos de Israel, os 12, segundo os seus nomes, serão gravados como um selo, e o seu nome como cada uma das tribos.
Farás sobre o peitoral corrente de ouro puro traçada como a porás nas duas extremidades, né? Então, aqui nós temos as vestes sacerdotais e nos detalhes, porque o sacerdote entraria diante de Deus e representaria o povo, né? E aí ele fala aqui também sobre todo esse ornamento da veste, né? Por exemplo, e ligarão o peitoral com um cordão azul pelas duas argolas e as argolas do colete sacerdotal, de modo que fique sobre o cinto do colete peitoral, não se separar dele. Assim Arão levará o nome dos israelitas no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando entrar no lugar santo para memorial contínuo diante de Deus. E aí vai ter também, porás no peitoral do juízo duas pedras, Urim e Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão quando apresentar diante do Senhor. Assim, Arão levará continuamente o julgamento dos israelitas sobre o coração diante do Senhor. Aí fala também do manto, do colete, farás de tecido azul todo o manto do colete sacerdotal. No meio dele haverá uma abertura para a cabeça, para o qual a dobra do tecido ao redor, como a gola da malha, para que não se rompa. E aí ele vai falar também da lâmina de ouro puro. Olha só, também farás uma lâmina de ouro puro e nela gravarás, como gravura de um selo, santo ao Senhor. É neste versículo aqui que nós vamos amanhã meditar no nosso Priorizando, um devocional para te deixar pertinho do Pai. Também é gravado aqui no canal do YouTube, no Short, e você pode ter esse momento a mais com a meditação desse versículo. Prenda-o com um cordão azul para que fique de frente da mirta. Ela estará sobre a testa de Arão, e Arão levará o pecado cometido contra as coisas santas que os israelitas houverem consagrado e todas as santas ofertas. E ficarão sobre a sua testa para que sejam aceitos diante do Senhor. Aí fala também de outras vestes sacerdotais. Tecerás uma túnica e a mitra de linho fino e farás um cinto com obra de bordado. Também farás túnica, cinto de turbante para os filhos de Arão, para a glória e ornamento, e com ele vestirás Arão, teu irmão, e também os seus filhos. Tu ungirás, consagrarás e santificarás, para que me sirva como sacerdote. Faz-lhes também calção de linho. E aí ele fala, para cobrir a nudez, que irá da cintura até as coxas. E Arão e os seus filhos usarão quando entrarem na tenda da revelação, quando chegarem ao altar para ministrar no lugar santo, para que não incorram no pecado e morram. Isto será estatuto perpétuo para ele e para a sua descendência. O capítulo 29, nós vamos falar do sacrifício e as cerimônias, né, de consagração. Isto é, o que farás para consagrar, para que sirva como sacerdote. Escolha o novilho de 2 carneiros sem defeito, pão sem fermento, bolo sem fermento, amassados com azeite e bolacha sem fermento. Já tinha bolacha naquela época? Pois bem, essa também sem fermento, untada com azeite, tu o farás com flor de farinha de trigo. E o colocarás no cesto, e o levarás ao cesto junto ao novilho com 2 carneiros. Então levarás Arão aos seus filhos à entrada da tenda da revelação e os lavarás com água. Em seguida, pegarás a roupa e vestirás.
Arão com a túnica, o manto, o colete sacerdotal, o peitoral, lhe prenderão o colete com o cinto. E lhe porás a mitra na cabeça, e sobre a mitra a coroa sagrada. Então, isso daqui, as vestes do sumo sacerdote, né? Que seria Arão. Então, prepararás o óleo de unção e o ungirás, derramando sobre a sua cabeça. Depois, trarás os filhos e o farás vestir as túnicas, e porás cinto em Arão e os seus filhos, e lhe colocarás o turbante. O sacerdote lhe pertencerá por estatuto perpétuo. Então, a linhagem sacerdotal passaria aqui de pai para filho, a partir da descendência de Arão e os seus 4 filhos, como aqui mencionamos, né? Então, seria consagrado Arão e os seus filhos. E mandarás trazer o novilho diante da tenda da revelação. Arão e seus filhos colocarão as mãos na cabeça do novilho, matará o novilho em sacrifício diante do Senhor na entrada da tenda da revelação. Depois pegará um pouco de sangue do novilho e passará no dedo sobre a ponta do altar. Todo o restante derramarás na base do altar. Também pegarás toda a gordura que cobre as vísceras e toda a protuberância do fígado, dos 2 rins, a gordura que houver neles, e o queimarás sobre o altar. Mas queimarás fora do acampamento. A carne, o couro, o excremento do novilho é sacrifício pelo pecado. Então, você está vendo aqui a distinção, né? E nós vamos ter isso muito bem detalhado daqui para frente. Aqui é a primeira vez, então, o primeiro contato que Moisés está tendo com toda essa informação lá em cima do Monte Sinai. Então, quando ele chegar, ele vai repetir isso não só para Arão, mas também para todo o povo, né? Então a gente vai ver no livro de Êxodo, Número, Levítico, isso sendo repetido, as ofertas de como deveria ser morto no caso aqui, o animal que seria oferecido em sacrifício e todo o ritual e os vários modos de ofertar, né? E aí nós vamos ver que depois pegarás outro cordeiro e Arão e seus filhos colocarão as mãos sobre a cabeça dele. Matarás o carneiro em sacrifício, pegará um pouco do sangue e colocará sobre a ponta da orelha direita de Arão e dos seus filhos e também sobre o polegar da mão direita e do pé direito, cada um deles derramará o sangue sobre o altar ao redor. Depois tirarás a gordura, a cauda da gordura do carneiro, a gordura das vísceras, da protuberância do fígado, dos rins. Então você percebe aqui como Deus detalha, não é? De cada partezinha do animal, como deveria ser utilizada no sacrifício. Ele fala, inclusive, também pegarás o peito do carneiro, da consagração que pertence a Arão, e moverá diante do Senhor como oferta, movimento, e esta será a sua porção. Então, tinha ainda tudo aquilo que era oferecido no altar queimado, outros oferecidos fora do arraial, quando era para pecado, e havia a porção do sacrifício que era destinado ao sacerdote. Dessa porção, o sacerdote se alimentava. Então, aqui nós estamos vendo que ele não fala somente da questão das vestes, mas também de toda oferta que seria inclusive para a consagração sacerdotal. Fala também das ofertas diárias, tinha também. Também pegarás o carneiro de consagração, cozinharás a carne no lugar santo, Arão e seus filhos comerão a carne do carneiro, o pão que está no cesto, a entrada da tenda da revelação, comerão as coisas que for feita expiação para consagrá-los e santificá-los. Ninguém mais poderá comer delas, porque são santas. Então era exclusividade do sacerdote, né? E os seus filhos, a sua linhagem sacerdotal. Assim fará Arão
seus filhos, conforme tudo que foi ordenado a ti durante 7 dias consagrarás. Então, aqui nós estamos vendo que essa consagração teria uma duração de 7 dias. Também nós vimos esses 7 dias nas festas, que era também estatuto perpétuo. Nós podemos ver a questão da festa dos pães, lembra disso? Pois bem, a festa da Páscoa também era dividida em comemorações de 7 dias. Então imagina, né? As nossas festas hoje não chegam aos pés do que era a festa do povo de Deus, do povo de Israel. Durante 7 dias farás expiação pelo altar e o santificarás. E o altar será santíssimo. Tudo que tocar será santo. Isto é o que oferecerás sobre o altar continuamente. 2 cordeiros de cada ano, a cada dia oferecerás. Então, isso nessa sequência dos 7 dias, cada dia tinha sua porção de oferta. Capítulo 30, o altar do incenso. Farás um altar para queimar o incenso, sim, tu o farás de madeira de acácia. Seu comprimento e sua largura serão de 1 côvado, ele será quadrado, a sua altura será de 2 côvados, as suas pontas formarão uma só peça com ele. Ele será revestido de ouro pura, tanto a face superior como a sua parede ao redor e as suas pontas, e tu lhe farás uma moldura de ouro ao redor. Também lhe farás 2 argolas de ouro debaixo da moldura. Então você já percebeu, falamos ontem, que essas molduras, essas argolas, né, elas seria uma forma de facilitar o transporte dessas peças grandes, uma vez que eles estão peregrinando pelo deserto, né? Então, o acampamento será levantado várias vezes e será armado o tabernáculo várias vezes. Então, era necessário esse detalhe, e Deus, como eu falei ontem, não despreza os detalhes. Ele é um Deus de detalhe, ele é um Deus de fineza, de riqueza, né? Falei aqui que nós estamos tendo um contato aqui com um Deus que ele é engenheiro, arquiteto, designer interior. Ele é maravilhoso, isso. Ele é aquele Deus que preza por cada detalhe e se preocupa também com a logística do tabernáculo. Então ele continua falando, né? Não oferecerás outro incenso, nem holocausto, nem oferta de cereal sobre o altar, tampouco derramarás oferta de libação sobre ele. É o versículo 9 do capítulo 30. Uma vez por ano, Arão fará expiação sobre as pontas do altar. Fará expiação sobre ele o sangue do sacrifício da expiação do pecado uma vez ao ano também, através de vossas gerações. Ele é santíssimo ao Senhor. O Senhor disse a Moisés: quando fizeres a contagem dos israelitas para o censo, cada um deles dará ao Senhor resgate pela sua vida, para que haja entre eles nenhuma praga por ocasião do censo. E se o recenseado, cada um dará meio ciclo, segundo o ciclo do santuário, este ciclo é de 20 geras. E aí você vai falar, e para onde ia isso? Para mantimento dos sacerdotes, de todo o povo que estava trabalhando ali, né? Nós vamos ver que mais para frente vamos ter os levitas também. Então, tudo isso que era armazenado para que houvesse sim, porque os sacerdotes, eles não trabalhavam, era destinado para o ofício do Senhor. Então, essas ofertas que o povo levava por mandamento de Deus, por exemplo, na questão do censo, era para mantimento dos sacerdotes. E o Senhor disse a Moisés: farás também uma pia de bronze, com base de bronze, para servir de lavatório. Tu a porás entre a tenda da revelação e o altar, e despejarás água nela, com o qual Arão e os seus filhos lavarão as mãos e os pés, quando entrarem na tenda da revelação. Ou
quando se aproximarem do altar para ministrar, para fazer oferta queimada ao Senhor, eles se lavarão com água para que não morra. Lavarão as mãos, os pés, para que não morra. Isso fará por estatuto perpétuo para que ele e a sua descendência através das suas gerações. E aí nós vamos falar do óleo da unção. O óleo da unção tem sim a receita sagrada que foi dada por Deus no Monte Sinai a Moisés. O Senhor disse a Moisés: reúne as principais especiarias, 500 ciclos da mais pura mirra. Primeiro, metade disso, que seria 250 ciclos, de canela aromática e cálamo aromático, 500 ciclos de cássia e, segundo ciclo do santuário, um rim de azeite de oliva. Então, essa é a composição do óleo de unção. É claro que por aí é comercializado diversos tipos de óleos de unção, cada um com um cheirinho diferente. Na verdade, Deus deu a receita e deveríamos hoje, seguir essa receita também com o óleo de unção utilizado nas nossas igrejas, porque todas essas especiarias existem sim ainda nos dias de hoje e muitas vezes era difícil encontrá-las somente em Israel. Hoje está tudo muito mais fácil e é possível sim fazer e manter a composição do óleo de unção conforme aquilo que Deus determinou nessa ida de Moisés lá no Monte Sinai. Então, ele farás com ele um óleo sagrado para as unções, perfume composto segundo a arte do perfumista, e este será o óleo sagrado para a unção. Ungirás com ele a tenda da revelação, a arca do testemunho, a mesa, todos os utensílios, o altar do holocausto, Assim, santificarás estas coisas para que seja santíssima. Assim, santificarás tudo, também ungirás. Arão, seus filhos, os santificará para servirem como sacerdote. E falarás aos israelitas: este será para mim o óleo sagrado, para unção, através de todas as vossas gerações. Não será usado para ungir corpo de outro homem. Não fareis outro, composição semelhante. Então, o óleo de unção era sagrado e deveria ser usado de forma específica, não é? Se a pessoa queria um óleo para se massagear em casa, não ia usar esta receita, porque esta receita era o óleo ungido, o óleo santo que Deus determinou, Então, Deus está aqui dizendo isso a Moisés, para que o povo não usasse esse óleo desordenadamente, Ele é sagrado e será sagrado para vós. E aí o incenso sagrado também. O Senhor disse a Moisés: reúne especiarias aromáticas em quantidades iguais. Estoraque, ônica, gálbamo, essas substâncias aromáticas e incenso puro. Com ela farás incenso, perfume segundo a arte do perfumista. E temperado com sal, puro e santo. Parte dele reduzirá a pó e colocará diante do testemunho na tenda da revelação, onde me encontrarei comigo. Será santíssimo para vós. E aí, enfim, o capítulo 31, nosso último capítulo de hoje, no caso, quem vai produzir toda esta obra? Quem será encontrado com tamanha sabedoria e inteligência para colocar tudo isso que estava no papel, não é? Acredito que Moisés anotou tudo, fazer com que isso se tornasse realidade. Você viu aqui que Deus disse, segundo a arte do perfumista. Então, pois bem, depois dessas coisas, o Senhor disse a Moisés: eu designei Bezalel. Este é o principal nome. E ele foi escolhido não por Moisés, não pelo povo, mas pelo
próprio Deus. Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o enchi com o Espírito de Deus, dando-lhe sabedoria, entendimento, habilidade em toda atividade artística, para criar obras artísticas e trabalhar o ouro, a prata, o bronze, lavrar pedras de engaste, fazer entalhe em madeira, enfim, para trabalhar em toda atividade artística. Se fosse nos dias de hoje, quantos cursos e diplomas seriam acumulados para fazer o que Deus queria aqui? Mas Deus separou alguém e dotou-lhe de toda esta sabedoria, inteligência e entendimento para que ele pudesse servi-lo. Então, isso é para mim e para você algo muito especial. Quando Deus nos chama, Ele sim derrama sobre nós a capacitação necessária para exercermos aquele chamado. Ele só precisa que você esteja disponível, porque quando Ele chama, Ele se responsabiliza por aquele que Ele chamou. E aí Ele fala, eu designei a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, como seu auxiliar. E dei sabedoria ao coração de todos os homens hábeis, para fazerem tudo o que tem ordenado aqui. A saber, a tenda da revelação, a arca do testemunho, o propiciatório, que está sobre ela, os utensílios da tenda, a mesa, os utensílios do candelabro, o de ouro puro, todos os utensílios, e ainda as vestes sacerdotais. Então, tudo que nós falamos ontem e falamos hoje, Deus vai capacitar estes homens aqui para fazer toda esta obra. E Deus relembra a eles que o sábado falarás aos israelitas, certamente guardareis o meu sábado, porque isto é o sinal entre mim e vós, através das vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Então aqui nós já falamos a respeito disso, que desde lá do Êxodo, Deus sim separou um dia do descanso e Ele vai relembrar que é necessário sim termos esse dia de descanso. E esse dia é para irmos à casa do Senhor. Falei, né, que nós fazemos isso ao domingo. Os nossos irmãos adventistas fazem aos sábados, mas é importante que você tenha esse dia. E esse dia você tire uma porção maior do seu tempo para oferecer a Deus como gratidão por toda a semana que Ele te deu. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos, oferecemos a Ti. Em nome de Jesus, amém? Deus te abençoe.